Olá, meus queridos, voltamos para falar de novo do mesmo tema que nós fizemos no vídeo 1 e no 2. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos falando do Espírito Santo e de línguas, certo? Porque para falar em dom de línguas, a gente tem que falar do Espírito Santo. Porque quem dá os dons são o Espírito Santo, ok? E eu falei para vocês que nós ia dar continuidade no livro de Atos, capítulo 2, onde fala ali sobre o derramamento do Espírito Santo, onde os apóstolos receberam o dom e falaram em línguas, mas não vamos falar desse texto hoje ainda, tá? Nós vamos deixar para um próximo vídeo falar do capítulo 2 de Atos. Neste vídeo eu quero falar ainda um pouco desse mesmo tema, mas está ainda em 1 Coríntios, e hoje nós vamos falar do capítulo 12, ainda sobre esse assunto, e um pouquinho do capítulo 13, certo? Porque onde fala do Espírito Santo, em dons de línguas, nós temos que falar um pouco sobre os dons que o Espírito Santo dá, certo? E as pessoas que falam em línguas estranhas, elas acham que o dom principal é o falar em línguas. Para receber o Espírito Santo, a pessoa tem que falar em línguas. Nós vamos ver que não é isso que a Bíblia mostra. Não é isso que está na Bíblia. Não é esse que é o dom principal, certo? Tanto que até porque antes, lá quando os apóstolos receberam o dom de línguas, não tinha tanta facilidade como nós temos hoje de tradução. Então, Deus usou ali o Espírito Santo para distribuir ali, os dons de línguas, porque tinha bastante gente, nós vamos ver depois no outro vídeo, que tinha bastante gente de outras regiões, e falavam em línguas diferentes. Nós vamos ver que tipo de língua que eles falavam. Era na língua materna de cada país. Nós vamos lá, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 12, eu vou pegar o texto aqui do verso 4 em diante, para a gente entender um pouco aí sobre esse assunto dos dons, e quem dá os dons, e quais são os dons, qual o nível de importância deles, para a gente ver que não é o dom de falar em línguas, ok? O verso 4 do capítulo 12 começa assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Eu quero que você preste bastante atenção, meus queridos amigos e irmãos. Não estou confrontando vocês, ninguém. Não estou falando mal da religião de ninguém. Eu quero deixar bem claro isso aqui de novo, que em todos os meus vídeos eu estou falando isso. Eu não quero inimizade, eu só quero que vocês entendam que está na Bíblia. Nós estamos falando das coisas que está pautada na Bíblia, mostrando na Bíblia, certo? Aqui, no verso 7, deixa bem claro para nós: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Aqui, esse Espírito que está falando é o Espírito Santo, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, quando as pessoas recebem o Espírito Santo, só alguns falam em línguas. Então, não é todos que são beneficiados. Os dons que o Espírito Santo dá a cada um é para que todos sejam beneficiados, certo? Então, preste bem atenção. O verso 8: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria. Olha os dons que o Espírito Santo dá. Ele começa com a palavra de sabedoria. Outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, outorgada a fé. E a outro, pelo único Espírito, dons de curar. Queridos, os dons de curar aqui não é o que nós estamos vendo hoje no mundo inteiro, em todas as igrejas aí, não. Há charlatões sendo usados pelo inimigo, fazendo as coisas erradas, sem ser pelo Espírito Santo. Toma cuidado para você não ser enganado, porque a Bíblia diz que Satanás ia fazer tantas curas e milagres que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Certo? Então presta atenção, você sabe muito bem desse texto, eu não lembro agora onde está, mas você sabe que está aqui na palavra de Deus. Cuida para não ser enganado. Então, o dom de cura, eu vou dar um exemplo para vocês de como é o dom de cura. Pedro e João, lembra?
do texto que fala lá quando ele estava indo para o templo e tinha um paralítico na porta onde ficava pedindo esmola. Pedro e João não tinham esmola para dar. O que Pedro faz? Pedro fala assim, eu não tenho dinheiro para dar, mas eu vou te dar o que eu tenho. O que ele tinha? Fé. Ele tinha fé e o Espírito Santo. E o que ele recebeu ali na hora e fez acontecer? Dom de cura. Pedro falou para o paralítico, levanta e anda, em nome de Jesus. Porque esse dom foi Jesus que nos deu através do Espírito Santo. O paralítico saiu andando. Então Pedro e João estavam ali com o dom de curar. Dom de cura. Quer dizer que Pedro então não tinha o Espírito Santo para falar em línguas naquele momento? Vocês veem que eles não receberam o Espírito Santo em falar em línguas estranhas? Por que eles não falaram em línguas estranhas então sempre? Queridos, Jesus não falou em línguas estranhas. Você sabia que Jesus recebeu o Espírito Santo no seu batismo? Você lê a Bíblia, você sabe. O Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus. E ele não falou em línguas, ele falava em línguas normais, materna. E sabe qual que é a língua que Jesus falava e que os apóstolos falavam? Aramaico, que era a língua materna daquela época lá naquela região. Aramaico e hebraico, né? Eles falavam. Mas era mais o aramaico ali que os apóstolos falavam. E nem o próprio Deus falou em línguas estranhas, queridos. Sabe por quê? Quando Jesus recebe o Espírito Santo em forma de pomba, ouve-se uma voz do céu falando, este é o meu Filho amado em quem me alegro. Você lê isso na Bíblia, está na sua Bíblia também. Nem o próprio Deus falou em línguas estranhas para Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo. E Jesus recebe o Espírito Santo ali, não só eu falando em línguas. Você vê que não tem um nível de importância assim como é colocado? Claro, o Espírito Santo é um dos dons principais que nós temos. Mas existem outros dons principais, além de falar em línguas, que é o falar em línguas maternas, em línguas de outros países, não línguas que ninguém entende. Nós vamos entender mais isso. Nós estamos falando sobre esse tema e vamos falar mais isso. Tá? Então presta atenção. Quero que você acompanhe aí. Continuando o texto no verso 10. Há outros poder para operar milagres. Que tipo de milagres que nós estamos falando aqui? Eu vou citar a mesma história de Pedro e João, ali na porta do templo. Esse paralítico que recebeu a cura, que eles também estavam com o dom de cura ali, não foi um milagre? Um grande milagre. Pedro então também tinha o dom de fazer milagre. Ué, eram dons especiais? Esses são dons especiais, são dons muito, muito importantes, certo? Mas por que é colocado o dom de falar em língua com a importância dessa? Se alguns recebem na igreja e outros não. Você está me entendendo? Então, dom há outros, profecias e outros, discernimento de espírito. Queridos, na tua Bíblia e na minha está escrito discernimento de espírito com letra minúscula. Aqui não fala-se do mesmo espírito. Não está falando do Espírito Santo. Discernimento de espírito. Esse espírito com letra minúscula é o espírito que é falado na nossa mente, nossos pensamentos. O espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Esse aqui, discernimento de espírito, é discernimento da mente, na conversa, de entender, de entendimento. A outra, variedade de língua. Variedade de língua que está falando aqui, queridos, são línguas estrangeiras. Apóstolo Paulo tinha variedades de língua. Ele não falava em línguas estranhas. Ele não falou, em hipótese alguma, em lugar nenhum, em línguas estranhas. Você entendeu? Ele falava em outros idiomas. Ele fala que ele mesmo cita que ele falava em vários idiomas. Mas não eram em línguas estranhas. A pessoa tem facilidade de aprender as línguas de outros países. E ainda outro, a interpretação das línguas. Você está vendo? Pessoas que conseguem interpretar vários idiomas. Não é todo mundo que tem esses dons. Não é todo mundo que tem o dom de aprender vários tipos de língua. Mas não é de línguas estranhas que nós estamos falando aqui, de falar coisas que ninguém entende. O verso 10 para finalizar. Entretanto, o mesmo e o único Espírito, agora o Espírito Santo, realiza todas essas ações. E ele os distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja.
O Espírito Santo que dá a cada um conforme deseja o que a pessoa precisa para pregar o Evangelho. Mas ele, em hipótese alguma, falou aqui em línguas estranhas que ninguém entende. Espero que você esteja me entendendo aonde nós queremos chegar. Que essa língua estranha não existe na Bíblia. Não deixa ser enganado, meu querido amigo. Eu quero levar você ainda em mais um texto aqui no capítulo 12 mesmo ainda, do verso 27 ao verso 30. Estamos falando do mesmo assunto. Num próximo vídeo, eu vou tentar fazer esse vídeo mais curto, num próximo vídeo nós vamos falar de Atos capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo lá, para a gente concluir. Continuando aqui no verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro deste corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Você está entendendo que aqui não está falando nada de falar línguas estranhas? Que esse não é o foco de receber o Espírito Santo para falar em línguas? Não existe isso? Que está citando aqui várias outras preferências na pregação do Evangelho. Em lugar nenhum tem a preferência de receber o Espírito Santo para falar em línguas, né? E os que falam diversas línguas, diversos idiomas, queridos. O verso 29. Acaso são todos apóstolos? Aqui Paulo faz um monte de perguntas sem resposta para nós, para a gente ficar analisando, né? Qual o grau de necessidade, o grau de urgência dos dons que nós temos, que Deus dá a cada um. Ele fala, acaso são todos apóstolos? Claro que não. São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm os dons de realizar milagre? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos a interpretam? Então o Espírito Santo dá a cada um a quantidade que ele quer. Se fosse assim analisar que precisava receber o Espírito Santo, ele teria que ser o foco principal de falar em línguas. Todos, ao receber o Espírito Santo, tinham que falar em línguas. Mas tinha que estar na Bíblia que todos iam falar em línguas estranhas desta maneira. Mas não há necessidade, queridos, porque nem Jesus, nem os apóstolos, nem os profetas, nem o povo, os heróis da fé, que está na tua Bíblia também, não falaram em línguas. Porque a única necessidade de falar em línguas estrangeiras foi no momento do Pentecoste, onde estava reunido. Nós vamos entender no outro vídeo, que ali era necessário aquele momento ser usado porque tinha muita gente de outras cidades, de outras regiões onde falavam em línguas diferentes, mas as línguas maternas dos seus países. Aí ele termina dizendo aqui, todos a interpretam? Contudo, buscai com zelo o melhor dom. Buscai com zelo o melhor dom. Então, quando você vai buscar um dom na tua igreja, é para pensar primeiro quais dons que está sendo mais necessário na igreja para nós pregarmos o Evangelho. Qual que é o melhor dom? Mas os dons que está na Bíblia, que Deus permitiu e que o Espírito Santo nos dá, não é nenhum dom inventado. Não é nenhum dom que não tem na Bíblia, que ninguém usou esse dom também. Todos os dons que é usados estão aqui na Bíblia. E nós estamos falando de cada um deles. Mas esse dom que está sendo usado aí de falar em línguas estranhas não tem na Bíblia, em lugar nenhum. É a interpretação que está sendo feita incorreta. Queridos, eu quero levar você, te mostrar que tem uns dons especiais, que é muito mais importante, né, do que esse caso de ficar achando que é receber o Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Livro de 1 Coríntios, eu só vou citar 2 versos, o verso 1 e o verso 13, neste mesmo assunto de falar em línguas recebendo do Espírito Santo. O capítulo 13, verso 1 fala assim, e agora? Passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Um caminho ainda muito mais excelente. Qual caminho é esse? Ainda que eu fale a língua dos seres humanos, na minha versão está assim. Outras versões falam que eu fale a língua dos homens, né? A língua dos seres humanos ou a língua dos anjos. Querido, qual que é a língua dos anjos?
Os anjos não tinham que falar uma língua diferenciada, se está separando aqui a língua dos homens e a dos anjos? Mas eu vou explicar para você, no meu ponto de vista. Qual a diferença entre a língua dos homens e a língua dos anjos? A língua do ser humano é uma linguagem pervertida, pecaminosa, onde nós falamos um monte de besteira, palavrões, palavras sem sentidos, para Deus, no caso de ser pecaminosa. A língua dos anjos é diferente porque é uma língua santa, pura, não tem pecado, não tem intenções nenhuma profana. É uma linguagem santa, então ela é uma linguagem diferente da nossa. Era para ser a nossa linguagem antes do pecado, era a linguagem de Adão e Eva. Essa é a diferença entre a língua dos homens e a língua dos anjos. Eles não falam em línguas estranhas. Tem muitos relatos bíblicos onde o anjo fala com os apóstolos, mas fala e eles entendem tudo o que é falado. E essas línguas estranhas ninguém entende nada, nem o próprio falante, queridos. Olha a diferença que tem. João mesmo, o anjo fala com ele direto. Tem vários relatos em Apocalipse do anjo falando com João, mostrando, pedindo para ele escrever. E é tudo legível. É na linguagem nossa. Mas só que a diferença dessa linguagem é uma linguagem pura e santa, onde não tem pecado, porque eles são puros e santos. Então, ainda que eu fale a língua dos homens ou a dos anjos, que é uma língua santa e pura, ele diz aqui, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como a prata que retine. Então, eu não serei nada, não vale nada, não vai adiantar nada. Você está entendendo? Se não tiver amor, não adianta nada. Querido, o maior dom, primeiro, é o Espírito Santo. Que se não tiver ele, não tem nada. Este é o maior dom. Então você tem que se purificar. Nós temos que se purificar para receber o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nosso corpo, nós somos um templo do Espírito Santo. Como que eu vou receber o Espírito Santo se o templo está manchado, está sujo? Não tem recebimento. Em primeiro lugar, eu preciso estar obedecendo às leis de Deus. Se eu não obedecer às leis de Deus, não recebo o Espírito Santo. Porque se eu não obedeço às leis de Deus, eu estou sujo, manchado. Eu não estou perdido ainda, porque eu tenho a chance de me limpar, de pedir perdão e receber o Espírito Santo a qualquer momento. Ele está aqui para me usar. Mas enquanto eu estou sujo, eu não sou usado, não sou um templo onde o Espírito Santo habita em mim. Ele usa, mas não habita num lugar que é sujo. Pode ter certeza, porque ele é santo, ele é puro. E o verso 13 confirma para nós a qualidade de qual os dons principais. Além do Espírito Santo, que é o principal. Fala assim, ó, veja no verso 13. Sendo assim, permanece até o momento. Qual que é até o momento? O momento agora e até Jesus voltar. Estes três. Qual os três que está falando aqui? Qual os três dons? A resposta está aqui, no próprio texto. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, ó. Estes três. Primeiro, a fé. Segundo, a esperança. Terceiro, o amor. Quais são os dons mesmo mais principais? O Espírito Santo é o primeiro dom. A fé, o segundo dom mais principais. A esperança, o terceiro dom mais principal. E o quarto que cita aqui na Bíblia, o amor. Mas você sabe que agora, resumindo, o dom principal desses que nós falamos aqui, além do Espírito Santo, a Bíblia cita qual que é? O amor. Não adianta você ter fé, não adianta você ter esperança, mas se você não tiver amor, não vai resolver nada. Olha o texto, ele fala ali, ó. O maior deles é o amor. O maior dom é o amor. Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Os mandamentos de Deus se resumem em duas partes. São 10 mandamentos. 6 de um lado e 4 do outro. Primeiros mandamentos, que é os 4 mandamentos, que é os primeiros, são amor a Deus. Amor. Os outros 6, amor ao próximo. Amor. Resumindo, os mandamentos é amor. Por isso que o maior dos dons é o amor. Se você tiver amor, você terá amor a Deus. E se você tiver amor, você terá amor ao semelhante, amor ao próximo. Estará cumprindo os mandamentos de Deus. Este é o maior dom. Ter o Espírito Santo e ser usado por amor. Queridos, foca no amor. Este é o maior dom. Mas tem que seguir as leis de Deus, os mandamentos de Deus.
aí você estará sendo usado pelo Espírito Santo e pregando o Evangelho verdadeiro. Este é o melhor caminho. E você vai entender quando passarmos no próximo vídeo para o livro de Atos, capítulo 2 inteiro, que ele mesmo dá a resposta para todas estas dúvidas do derramamento do Espírito Santo. E nós vamos falar nele no próximo vídeo. Que você possa abrir a sua mente e o seu coração para entender os planos de Deus para a sua vida. Que o foco não é receber o Espírito Santo para falar em línguas. Eu vou repetir, nos nossos dias de hoje tem várias maneiras, vários meios de se interpretar as linguagens, né? Usando as redes sociais até, você pode digitar lá no Google que ele vai te dar a interpretação de línguas estrangeiras se você precisar. Então esse não é o foco do Espírito Santo, de dar derramamento de línguas estranhas para ninguém, não é o objetivo, porque não há uma necessidade urgente assim, como houve lá naquele dia do Pentecoste. A urgência hoje é ter fé, esperança e amor. E obedecendo às regras de Deus, nós teremos tudo isso. Que você possa ser usado por esse Espírito Santo, queridos, para entender a mensagem de hoje. A mensagem que nós estamos falando nesses vídeos sobre o dom do Espírito Santo e falar em línguas. Quais as línguas que está escrita na Bíblia? As línguas maternas de cada país. Cada pessoa recebeu ali naquele momento que estava reunido naquele templo, receberam do Espírito Santo o dom de falar em línguas estrangeiras. Eu vou provar isso para você lá no texto de Atos, no próximo vídeo. Não deixe de assistir, para você concluir esse estudo. Que Deus abençoe você. Até o próximo. Não perca. Em nome de Jesus. Amém?